A Palavra de Deus. Nós escolhemos hoje um texto de Paulo, da primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, para a nossa instrução. É importante que a gente compreenda bem o que significa a mensagem que Cristo veio nos trazer. E Paulo, por excelência, aqui deixa claro que existe um propósito de Deus para todas as coisas, mas para o seu povo esse propósito ele é especial. O capítulo 2 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele inicia dizendo: quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Nós sabemos, pelas informações dos estudiosos, que Paulo ele foi aquele que levou a mensagem salvadora do Cristo aos povos que estavam fora de Israel. Foi ele quem fundou as primeiras comunidades. E esta comunidade na cidade de Corinto, ela era uma comunidade constituída por pessoas mais esclarecidas. E foi ali que Paulo teve as maiores dificuldades. E estas cartas tinham como finalidade instruir aquela igreja. E nós vemos, pelo teor, pelo conteúdo das coisas que ele escreve, que os problemas eram muitos. Mas tudo isso faz parte, evidentemente, do estado de ignorância que se encontrava aqueles irmãos e que ainda nos nossos dias está presente em muitas comunidades. Por isso, aqui no capítulo 2, ele fala de uma ocasião que foi anunciar o testemunho de Deus e mostra que a mensagem do Evangelho não quer dizer discursos bem feitos, exprimindo sabedoria, seja dos homens, ou seja de conhecimento bíblico. Ela se fundamenta especialmente, a mensagem do Cristo, naquele que foi crucificado. Porque com a morte de Jesus Cristo, o mundo recebeu a sua ressurreição. Quer dizer, iniciou-se com o Senhor o último período que antecede o tempo da chegada do reino. Desde a sua vinda ao mundo e o seu sacrifício redentor, ele abriu a porta para que todos nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Isso é uma bênção muito grande, porque sabemos também pelos evangelhos que ele perdoava pecados, que ele curava os enfermos, que ele despertava nas pessoas o desejo de viverem com Deus. E nós temos que entender bem isso para que nós também nos aproximemos desse Deus de uma forma conveniente. A minha palavra, diz ele aqui no versículo 4, e a minha pregação não consistiram em instruções de convencimento. Ele usa aí palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Estar com Deus, estar anunciando o Evangelho, é nos encontrarmos revestidos pelo poder de Deus através do Espírito.
aquele Espírito que entre os cristãos foi chamado Espírito Santo, mas é o Espírito de Deus, que opera com grande poder junto daqueles que anunciam a sua palavra, realizando obras de libertação, de curas, de instrução, mostrando que o poder de Deus é uma coisa que está além das concepções humanas. Por isso ele diz aqui, de sabedoria dos homens. Ele diz, não é como essa sabedoria, é uma sabedoria diferente. Veja o versículo 5, ele diz assim, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por que que Paulo faz esse alerta? Porque essa sabedoria que está no mundo, hoje envolvido com ciência, envolvido com filosofia, envolvido com política, isso é sabedoria do homem, é sabedoria do mundo. E diante desses conflitos que nós estamos observando atualmente na sociedade, não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares, nós como povo de Deus não devemos tomar partido de ninguém, porque essas pessoas estão cumprindo um papel, mas é um papel que se fundamenta nas coisas que o próprio homem criou. Nós sabemos que essa casa que o homem edificou, ela vai ser derrubada, porque ela foi assentada em cima de alicerces frágeis. É a casa construída sobre a areia, diria o Senhor. E vindo as tempestades, os ventos, as chuvas, essa casa está sendo abalada e ela não vai ficar de pé. As palavras são instruções do nosso próprio Salvador. É ele que disse que nós precisamos edificar a nossa moradia sobre um alicerce sólido, um alicerce firme, porque as tempestades, elas fazem parte da existência nesse plano. Queremos lembrar que a Terra é um mundo primitivo, que a Terra é um mundo que está dando ainda os primeiros passos no caminho da verdadeira civilização. Então nós, embora compreendamos o papel que o homem desempenha, que os sistemas políticos e sociais criados ao longo da história, influenciados evidentemente pelo pensamento de Deus nas Escrituras, eles existem por necessidade, mas eles não servem para dar uma vida definitiva de paz e de realizações para os povos. Uma nova ordem de coisas precisará ser estabelecida e vai ser estabelecida por Deus, com certeza, porque é a sua vontade, é o poder de Deus, está acima de todas as vontades dos homens e daquilo que eles pensam que também é poder deles, que eles criaram, as suas armas, os seus equipamentos de guerra, a sua tecnologia, os seus sistemas financeiros, todas essas coisas que foram criadas para dar vida a essa humanidade. No versículo 6, ele deixa isso bem claro. Ele diz assim, olha, nós falamos de sabedoria entre aqueles que são perfeitos, aos santos. Não é no sentido de que nós não temos defeitos, mas daqueles que foram escolhidos para representar o Deus Altíssimo. Por isso ele fala, nós estamos falando de sabedoria entre o povo de Deus, nós não estamos falando da sabedoria do mundo. Nós estamos falando das coisas do mundo. Por isso, irmãos, quando nós tomamos partido de alguém aqui nesse mundo, diante dessas dificuldades políticas que têm surgido, nós estamos, na verdade, dando ouvidos e dizendo a Deus que nós participamos das coisas desse mundo. Nós não temos que ter opinião sobre as coisas que se passam aí fora. Porque nosso Deus, ele é um Deus que tem revelado a nós os acontecimentos que vão vir sobre o mundo. E todos esses sistemas humanos, eles vão passar. Eles serão substituídos pela ordem de Deus. Eles serão substituídos pelo reino de Deus, que vai chegar com todo o seu esplendor e glória, e sabedoria, e ciência verdadeira, para que a felicidade do homem possa ser estabelecida para sempre. Falamos, assim, versículo 6, da sabedoria verdadeira, aquela que se faz referência entre os que são
povo de Deus, não da sabedoria desse mundo, nem dos príncipes, dos governantes, né? A palavra príncipes aqui se refere aos governantes que se aniquilam, que vivem brigando entre si. Não é isso que nós estamos assistindo nos nossos dias? Os homens discutindo, os homens debatendo todo tipo de conceito, muitas coisas que para nada aproveitam, apenas para trazer cisânia e para criar um ambiente ruim entre as pessoas e na sociedade. Por trás disso, não há outro senão o espírito do inimigo. Nós que o conhecemos, sabemos dos seus ardis, das suas armadilhas, daquelas coisas que ele gosta de fazer para tirar a paz das nações. Então nós não precisamos nos envolver com isso, porque ninguém resolverá os problemas do mundo, nem uma nação, nem um sábio, nem um cientista, ninguém resolverá os problemas do mundo, porque a casa do homem foi construída sobre o alicerce frágil, nós afirmamos. Falamos da sabedoria de Deus, versículo 7, e aí eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, pudesse prestar atenção. Falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Veja que ele fala aqui de uma sabedoria que está oculta. É o que nós chamamos de ciência de Deus. O Espírito revela a quem tem ouvidos de ouvir, a quem tem olhos de ver. Porque não é uma coisa que você lê aqui na Escritura e já sabe, não é isso. A leitura da Escritura leva o Espírito a nos instruir num nível mais profundo. Isso se fará, evidentemente, de acordo com as condições de amadurecimento da alma que está buscando esse saber. As almas mais experimentadas são as que mais viveram ao longo da história, porque nós cremos na eternidade da alma. E sabemos que as almas nascem constantemente, continuamente, para trabalharem na obra de Deus, que é o planeta, que é a civilização. Então somos habitantes do planeta Terra. E nosso corpo não vive para sempre, porque ele é material. Tudo que é material está em constante transformação. As coisas vivas, elas morrem e renascem, continuamente se aperfeiçoando. Tudo se aperfeiçoando segundo um grande propósito de Deus que nós ainda não compreendemos na sua profundidade. Então, essa sabedoria, essa ciência, ela é oculta em mistério. Veja o versículo 7. E ela foi ordenada antes dos tempos, porque quando Deus criou todas as coisas, o plano dele já estava ordenado, não só para esse mundo, porque há outros mundos habitados no universo. E um dia a nossa humanidade vai saber de todas essas coisas, vai conhecer os outros mundos habitados, no futuro, distante, mas nós saberemos. O plano de Deus atinge todos os planetas habitados do universo. Essa sabedoria, esse conhecimento, ele já está ordenado, revelado desde o começo, aguardando a evolução de todas as coisas, a transformação de todas as coisas, o despertar de todas as coisas, para que as almas possam ter acesso a esse conhecimento, porque isso é a vida universal. Evidente que a cada período que a Terra vai vivenciando, ela vai sendo melhorada. Estamos cada vez mais perto de um estado de perfeição almejado por Deus a cada instante, embora pareça, por vezes, que as coisas estão indo no caminho contrário, mas isso não é verdade. O progresso, ele não volta, ele não dá marcha a ré, ele está sempre indo à frente. É que existem ciclos que o mundo precisa atravessar. E este ciclo de sofrimentos que nós estamos entrando agora, ele é um ciclo necessário, porque ele vai separar o bem do mal, as coisas certas das coisas erradas. As almas que já estão em condições de permanecer para trabalharem na edificação da futura civilização, daquelas que ainda não estão em condições favoráveis. Claro
que elas não serão condenadas ao inferno eterno. Elas vão participar de um juízo, sim, e ficarão por um longo tempo em regiões de sofrimento, o chamado lago de fogo e de enxofre. Mas isso não será para sempre, porque todos são filhos do Altíssimo, e todas as almas que habitam na terra são filhos de Deus, e todos serão salvos. Um dia todos encontrarão a sua eternidade perdida lá no processo criativo. Há que se entender também que quando as Escrituras fazem referência a demônios, a espíritos malignos, elas não estão falando que os demônios e espíritos malignos são almas de pessoas. Embora possa haver almas de pessoas envolvidas com o mal, a ponto de se tornarem verdadeiros demônios, e isso não só pessoas que estão mortas, mas também pessoas que estão vivas, que são verdadeiros demônios. Mas existem espíritos que não são pessoas e que serão desfeitos quando chegar a época do juízo final. Muitas coisas nós ainda vamos aprender a respeito da ciência de Deus, dessa sabedoria que está oculta em mistérios. Está aqui, a Escritura prova, a Escritura é prova viva de que há um conhecimento oculto, que Paulo chamava ciência de Deus. Essa ciência está sendo agora revelada em vários lugares para os homens que estão com seu coração aberto e para aqueles que não estão dominados, evidentemente, pela mentalidade religiosa vigente, que é bastante carcomida, né, pelo tempo. Precisa ser substituída por algo melhor, algo mais moderno. Sabemos que depois dessas mudanças que vão ocorrer no planeta, não vai haver mais templos, nem religiões. Haverá uma consciência universal. Todos os homens vão começar a entender bem qual que é o papel deles na vida universal. Falamos, assim, de sabedoria oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. E essa sabedoria, versículo 8, ela diz assim: nenhum dos príncipes do mundo conheceu. Quem são os príncipes? Os governantes, os sábios do mundo. Eles não conheceram essa sabedoria, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mostrando aqui o contraste entre um mundo que sabe da verdade e o que não sabe. Ele diz, olha, se o mundo conhecesse a verdade de Deus, não seria necessário o sacrifício do Cristo. O sacrifício do Cristo foi feito por várias razões, dentre as quais tirar do mundo a ignorância, libertar o mundo da escravidão das trevas. E quando a gente fala de trevas aqui, não é só de espíritos, é de ignorância mesmo, é da alma não saber a verdade, não ter conhecimento sobre a ciência de Deus, que nos dá a vida universal, que nos insere no contexto da criação, como filhos do eterno Deus, oriundos do eterno Deus, não gerados do nada, como diz aí a teologia das igrejas. No verso 9, o apóstolo, ele diz assim, está escrito, e ele cita aqui Isaías, né, o capítulo 64, a partir do versículo 4, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os que o amam. A sabedoria oculta, ela não é percebida pelos homens, ela não é ouvida pelos homens do mundo. Paulo chama esses homens de homens naturais. São homens naturais, que são homens não espirituais ainda. São homens que ainda não conseguem compreender a grandiosidade da obra de Deus. Eles estão ocupados com comer, ter, passear, se divertir, gozar, encontrar poder, encontrar glória no meio dos homens. Eles gostam de ser saudados, gostam de ter os seus nomes colocados nas ruas, nas pontes, gostam de ser lembrados sempre. O mundo, ele levanta esses ídolos em todas as áreas da vida para que o mundo possa ter algum sentido.
Mas nós que somos o povo de Deus, entendemos que estas coisas fazem parte da vida das almas ainda imaturas, de almas despreparadas para entender o grandioso plano do nosso Deus. Então, as coisas que o olho não viu, que os homens não percebem, não veem e não ouvem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. E Deus, versículo 10, nos revelou essas coisas pelo seu Espírito. É o Espírito que revela, evidentemente. Eu sempre peço aos irmãos para consultarem as Escrituras em casa, para adquirirem o hábito de ler as Escrituras todos os dias pela manhã, pelo menos um pouco. Porque este é um momento especial que o Espírito de Deus, ele fala com você. E ele fala com você de uma forma que eu não posso fazer, que nenhum pastor ou rabino pode fazer. Porque nós não sabemos como é o seu coração por dentro, a sua alma. Nós não sabemos dos seus limites, dos seus dons, das suas vocações. Mas Deus sabe, porque Ele conhece tudo que está dentro de nós, desde o início da nossa história, lá atrás, quando o universo foi criado. Ele conhece a gente profundamente e sabe o que pode ser revelado desse conhecimento oculto a cada um de nós. E isso se dá através da leitura, do estudo das Escrituras. Se nós não lermos, se nós não tivermos o hábito de orar, de clamar ao Senhor, de ler os textos bíblicos em busca de entendimento, nós nunca vamos acessar a sabedoria. Nós vamos sendo arrastados aí com os demais, arrastados com os demais. Mas nós não vamos encontrar essa sabedoria, porque ela é revelada, diz o versículo 10, pelo seu Espírito. O Espírito, instrui Paulo, penetra todas as coisas. Todas as coisas, ele sabe tudo que é do mundo visível e invisível. E o grande equívoco do homem, e eu ponho nesse meio equivocado as religiões, é não considerar o mundo invisível, que é a fonte da onde vem a criação. Como é que eu vou desconsiderar o mundo invisível, o mundo dos anjos, dos espíritos? Olha que essas questões são antigas, né? Na época lá de Jesus, os fariseus acreditavam nos anjos, nos espíritos, na vida além da sepultura. Hoje, igrejas nos nossos dias não acreditam em nada disso. Parecem envolvidos lá pelo espírito dos saduceus, né, que animavam os saduceus, que era uma seita que havia naquela época, e não acreditavam em anjos, espíritos, em vida além da sepultura, nada disso. E o atraso, ele se mantém. Veja que desde a época de Jesus, parece que a teologia ficou engessada, né? O conhecimento foi engessado. E faz-se a seguinte pergunta: engessado por quem? Não pode ser por um Espírito de Deus, que quer que a gente adquira sabedoria. Então, o Espírito de Deus, ele penetra todas as coisas, inclusive as profundezas do próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa. E ele vai instruindo a nós a respeito desse Deus, a respeito da nossa natureza divina e eterna, e imortal. Isso tudo muda a vida, porque passamos a ver as dificuldades por outro ponto de vista. A vida passa a ser vivida com mais tranquilidade, porque nós sabemos que somos eternos. Não há desespero para que as coisas aconteçam, porque temos a certeza que há um poder maior, como diz o apóstolo Paulo, que está no comando das coisas. Eu posso assim seguir em paz, seguir com coragem, com firmeza, enfrentando as tribulações, as provas, as dificuldades, porque é mais um passo que eu estou dando no caminho do meu aperfeiçoamento, da minha melhoria, do meu despertar, da minha evolução. Pode usar essa palavra também, que é uma palavra mais comum entre os homens, para falar desse estado de mudanças, de um estado inferior para um superior. Então, esse Deus maravilhoso, ele se revela a nós pelo seu Espírito. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Veja só, ele traz aqui uma profunda instrução. Qual
dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. Por nós mesmos, nós não conseguimos aprender as coisas, entender as coisas. Esse é um grande mal da ciência, porque a ciência ela não concebe a existência de um poder gerador e mantenedor de todas as coisas, por mais que isso seja evidente. Como ela não pode experimentar Deus pelos seus instrumentos materiais, ela descrê, porque não concebe as coisas imateriais, acreditando que Deus não existe. A ciência, ela fica dentro desse universo limitado, aonde age o pensamento do homem, aonde a interpretação é dada pela mente do próprio homem. Claro, o homem descobre coisas maravilhosas, isso tem sido visto, mas podem ter certeza que todas as descobertas que são feitas pelos homens e utilizadas pelos homens como forma de conforto e de melhoria para a sociedade, mesmo inconscientemente, esses homens recebem a revelação de Deus. Porque o homem só entende das coisas do homem, ele não entende das coisas profundas da criação. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, as coisas da ciência eterna, do conhecimento universal, senão o Espírito do próprio Deus. Mas nós, quem que somos nós? Os perfeitos, os santos, os que foram escolhidos. Nós não recebemos o Espírito do mundo, diz o apóstolo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que nós pudéssemos conhecer aquilo que nos é dado gratuitamente. Veja só, irmãos, aqui não tem nada de dízimo, ninguém fala de oferta, de campanha, não tem nada disso. Essas coisas que nós vemos aí com o nome de igreja, esses homens que nos meios de comunicação vivem pedindo recursos para manter as suas seitas de pé, não tem nada a ver com as escrituras sagradas, eles não têm nada a ver com a mensagem divina que Deus deixou ao seu povo. Eles não pertencem ao povo. Eles usam as escrituras, assim como a teologia faz. Usa a escritura sagrada para tirar dali aquilo que interessa, para sustentar o pensamento de um grupo de interessados, que tem aí as suas histórias, mas não aprendem com a lógica existente nas escrituras sagradas. Há uma ciência dentro das escrituras sagradas. Eles não entendem isso porque não acreditam no conhecimento oculto, naquilo que está além das porteiras da sepultura, além dos portais da morte. Eles não sabem o que tem lá. E não foi por falta de Deus enviar profetas, porque mesmo no seio da igreja, Deus enviou muitos sábios para falarem deste conhecimento oculto. E as igrejas perseguiram, especialmente a Igreja Católica, perseguiram estes homens, considerando que eles fossem hereges e perigosos à fé que estava estabelecida. Poderíamos dizer aos interesses que estavam estabelecidos. E essa ideia de que qualquer coisa que vem do mundo oculto, que vem do invisível, que vem do espírito, que vem dos espíritos, tudo isso é coisa demoníaca. Isso é a doutrina da igreja, que veio parar dentro dessas igrejas evangélicas. É claro que Deus não vai deixar isso dessa forma. Assim como nos nossos dias uma pandemia veio para assustar o povo e fazer os pastores ficar sem entender os acontecimentos, outras coisas muito mais graves virão sobre a terra para mostrar que aquilo que o homem pensa religiosamente não é bem verdade. Que eles têm uma parte da verdade, mas não toda a verdade de Deus relacionada com essas mudanças que devem acontecer na terra. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que a gente possa conhecer aquilo que nos é dado de graça. Essa palavra é muito boa, devia ser anunciado nessas igrejas aí, né, que são verdadeiros templos de prosperidade e de pedição de dinheiro.
gratuitamente. Tudo que é de Deus é de graça, não tem preço nenhum. Preço nenhum. Está escrito aqui, ó. Então a pessoa, para se deixar envolver por isso, ela não tem conhecimento bíblico. Não conhece as escrituras sagradas. E os poderes religiosos, eles se estabelecem em cima da falta de conhecimento das pessoas. Assim como os poderes políticos. Eles se estabelecem e manipulam as mentes das pessoas porque elas não têm conhecimento. Falta instrução sobre aquilo que o homem construiu, sobre as doutrinas que estão no mundo. O homem não sabe, então ele é facilmente manipulado pelos espíritos que estão por trás desses sistemas. Então nós, que somos o povo de Deus, que Paulo chama de perfeitos, os santos, os escolhidos, o Israel bíblico, nós não recebemos o espírito do mundo, mas sim o espírito que provém de Deus. O espírito que provém de Deus, para que pudéssemos assim tomar conhecimento daquilo que de graça nos é dado. As quais também falamos não com palavras, as quais também não falamos com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com aquelas que o Espírito Santo nos ensina. Então, nossos discursos, nossas instruções, elas devem ser ministradas, e os discursos feitos com a ideia de que o Espírito de Deus está guiando o nosso pensamento. Olha, irmãos, só nós que falamos, que anunciamos, sabemos a grande dificuldade que é instruir sem a presença do Espírito, nos influenciando o pensamento, nos influenciando a palavra, a instrução. Então a sabedoria não é do homem, a sabedoria é do Espírito de Deus e é Ele que nos ensina. Versículo 15. Não dá para entender igreja sem instrução. Igreja não é gritaria, não é essa coisa que nós vemos por aí, não. Cantoria, tudo isso existe fundamentado naquilo que nós sabemos ser a causa de todos os males, a ignorância do homem. Ignorância em geral. Veja o nível de escolaridade do nosso povo. Veja a situação econômica dos nossos irmãos. A tristeza que está acontecendo no nosso país. As disputas políticas de líderes, de homens que tiveram acesso ao poder aí através das redes sociais. Pessoas sem histórias, pessoas sem experiência. A tristeza que nós estamos vendo todos os dias, esses líderes se digladiando, agredindo uns aos outros, de uma forma grosseira, de uma forma estúpida. Nós vamos convivendo com isso e os homens vão achando que isso tudo é normal. Sabe por que isso existe, irmãos? Porque a ignorância ainda domina a vida na terra. E nós precisamos acabar com a ignorância. E a palavra de Deus é a instrução para acabar com isso. É por esse caminho, é pela palavra de Deus que será estabelecida no mundo uma nova ordem. O homem natural, versículo 14, diz o apóstolo Paulo, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura. Essas coisas que nós estamos falando aqui, o homem natural, e o homem natural não é o homem ignorante, não, no sentido de não ter estudo. Existem muitos homens letrados que são homens naturais, tiraram diplomas, são doutores, e não possuem o Espírito de Deus, não possuem interesse por nada que seja de Deus. Então esses homens são os homens naturais, e o que falamos parece a eles uma coisa absurda, loucura. Esse pessoal está muito fora, eles pensam assim, devem pensar dessa forma. Nós temos visto, as suas opiniões sobre Deus são as mais terríveis possível. Infelizmente, o homem tem uma péssima imagem de quem é Deus. E as igrejas televisivas, elas complicam muito
a imagem que é colocada do Deus das Escrituras. Certamente, o Deus das Escrituras não é o Deus dessas igrejas, com certeza. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Sabe por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. E aí o apóstolo diz no versículo 15, mas aquele que é espiritual, aquele que já entendeu a lógica da existência do ser, a lógica da existência da criação, que já entendeu que nós somos inseridos nessa criação para a vida universal, que a morte não tem poder sobre nós. A morte é morte corporal, morre o corpo que volta a ser pó. A alma faz um estágio na eternidade e retorna para animar um novo personagem, mas é a mesma alma, acumulando a experiência que ela adquiriu ao longo de todas as suas vidas, que se sucedem continuamente. Esse é o homem espiritual. É uma palavra até mal utilizada no mundo terreno, como se fosse algo irreal. E não é irreal, é muito real. O homem espiritual é o homem profundo, é o homem integral, é o homem completo, não é o homem religioso, presta atenção. Não tem nada a ver com religião isso. É ciência. É a ciência invisível. É a ciência de Deus, diz o apóstolo Paulo. É a ciência que só é compreendida pela influência da mente de Deus nas nossas mentes, nos nossos corações. Sem isso, nós não conseguimos fazer parte desse grupo de homens e de mulheres que o apóstolo Paulo diz perfeitos, santos, separados, o Israel bíblico, para cumprir grandes tarefas no futuro. Com certeza, irmãos. Então, aquele homem que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas. E ele é superior aos demais, porque ninguém consegue discernir as coisas que ele entende, a não ser que tenha o Espírito de Deus também. Daí ele consegue discernir. E ele encerra aqui, ele conclui no versículo 16, ele diz assim, quem conheceu a mente do Senhor? Né? Paulo, ele, quando falava dos mistérios que existem além do mundo visível, e Paulo fala muito sobre isso, né? É estranho que as igrejas fechem as portas para o conhecimento invisível, para o conhecimento do invisível, das dimensões eternas. Paulo sempre se lembra da mente do Senhor, que é da onde emana a criação e emana todas as coisas. Ele diz, quem conheceu a mente do Senhor? E ele aqui não está se referindo a Jesus como pessoa, mas a Jesus como porta-voz do verbo divino. É o Adonai, é o representante do próprio Criador aqui no planeta Terra. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Não se trata de coisa humana, é dali que nasce toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a ciência de Deus, é da mente do Senhor. E nós temos, conforme ele diz aqui, à nossa disposição a mente do Cristo, que é Adonai, que é o Messias, que é o Senhor, que representa Deus aqui no mundo. E esse Senhor, ele estabeleceu um pacto com a casa de Davi, com essa tribo chamada Judá, que serão os responsáveis pela orientação do povo de Deus, das suas graves tarefas que serão desempenhadas com a chegada da nova civilização. Que nós nos preparemos para isso, irmãos. Que nós deixemos um pouco de lado essas disputas humanas, porque as coisas que vão ser estabelecidas no período pós-pandemia, elas, embora alegrem o coração dos homens, elas não são coisas boas para nós. E tudo indica que nós não vamos poder participar das alegrias do mundo. Porque as Escrituras dizem que nós não poderemos andar com o mundo nesse tempo. Nós teremos que fazer escolhas. Ou andamos com o Senhor e suportamos todas as consequências desse caminhar, ou nós vamos ser condenados com o mundo.
Teremos muitos desafios pela frente. Grandes transformações vão acontecer. Eu peço encarecidamente aos irmãos, olha, não se deixe levar. Estamos perto de um transtorno político no Brasil muito intenso. Talvez uma crise entre o presidente, coisas que o presidente faz de errado, ou que deixou de fazer. Todas essas coisas devem lançar o nosso país numa turbulência política. Eu peço aos amados irmãos para não perderem o seu tempo, não estabelecer dentro das vossas casas nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de conflito por causa dessas políticas criadas por homens, por causa desses líderes que estão no mundo, que não são mais que homens naturais, eles não têm nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Ao contrário, eles estão envolvidos aí por esse espírito de religião que está atrás de poder. Tudo é poder. E qual o poder do mundo? Nós sabemos qual é o poder do mundo, não vou nem dizer, já sabemos. Não perca assim a sua vida, a sua paz, o seu sossego, a sua harmonia familiar por causa dos homens do mundo. Eles vão passar, tudo isso vai ser destruído. Os irmãos devem concentrar-se nas coisas que estão por chegar. Aproveitem, pois, a nossa quarentena, o tempo que nós estamos tendo mais em casa agora com a nossa família, para viver bem uns com os outros, para descobrir a maneira de nós tratarmos melhor uns aos outros, zelando de todas as coisas. Porque esse período é um período de preparo para a gente enfrentar outros tempos que virão e que vão exigir de nós essa harmonia, essa confiança, esse cuidado, esse zelo de uns para com os outros. Não se deixe envolver pelo espírito do mundo, irmãos. Não se deixe envolver pelas disputas mundanas. Nós somos um povo escolhido. Ou nós somos o povo escolhido, ou nós não somos o povo escolhido. Se nós somos o povo escolhido, nós já sabemos o que vai acontecer. Então, a minha vida precisa ser uma vida diferente da vida das pessoas comuns. Eu não posso viver como homem natural. Eu não posso viver como o homem que guia sua vida em cima da sabedoria dos homens, que é o que fazem os líderes da atualidade. Tudo o que eles fazem é baseado na sabedoria dos homens. Eu não posso viver como eles, ou participar das suas decisões, ou das suas loucuras. Eu não posso participar, se eu sou um povo escolhido. Se eu não sou o povo escolhido, se eu não sinto nada a respeito destas coisas que as Escrituras me falam em profundidade, veja quantas coisas profundas nós falamos hoje aqui, apenas num capítulo da Epístola de Paulo, da Epístola aos Coríntios, né? A primeira epístola, o capítulo 2. Quantas coisas maravilhosas, profundas nós falamos. Se nada disso me toca, se nada disso fala ao meu coração, eu não participo, eu não faço parte. Eu sou um homem natural. Meu destino será ser apartado com as multidões. Aí cada um tem que ver por si. Tá bem? Sejamos abençoados, mas essa semana que termina, o Senhor consolida esse 7º dia as obras que foram feitas durante a semana. O que não é bom, Ele tira da nossa vida. Foi segundo a sua vontade e os propósitos do nosso Deus. Tudo seja consolidado e estabelecido. E revista-nos o Senhor adequadamente para enfrentarmos mais uma semana de lutas, mais um período de muitas coisas que temos aí que viver. Que Ele nos guarde no seu grande amor, nas suas misericórdias, e instrua o nosso espírito, e renove o nosso espírito, o nosso pensamento, nos dê um coração novo, um coração de paz e de boas coisas. Que toda a comunidade seja abençoada, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.